impossível indicar o momento em que se forma um tipo novo, mais estável. Ele está sendo formado continuamente. O crescimento se processa sem interrupções. Nunca há um momento em que tudo esteja completo. Um novo tipo de homem está se formando agora entre nós. A seleção se realiza em todas as raças e nações da Terra, exceto nas raças mais atrasadas e em degeneração. As últimas compreendem as raças geralmente consideradas as mais adiantadas, isto é, as que foram absorvidas pela pseudocultura. O super-homem não pertence ao futuro histórico. Se puder existir na Terra, deverá existir tanto no passado como no presente, mas não permanece na vida. Aparece e vai-se embora. Assim como um grão de trigo, ao transformar-se numa planta, sai da esfera de vida dos grãos. Assim como uma glande, ao converter-se num carvalho. Deixa a vida das glandes, assim como uma lagarta, tornando-se uma crisálida. Morre para as lagartas e, transformando-se numa borboleta, deixa completamente a esfera de observação das lagartas. Do mesmo modo, o super-homem sai da esfera de observação dos demais homens, sai da sua vida histórica. Um homem comum não pode ver um super-homem ou saber da sua existência, do mesmo modo que uma lagarta não pode saber da existência de uma borboleta. Isso é um fato que achamos extremamente difícil admitir, mas que é natural e psicologicamente inevitável. O tipo superior não pode, de modo algum, ser controlado pelo tipo inferior, ou estar sujeito à observação por um tipo inferior. No entanto, o tipo inferior pode ser controlado pelo superior e estar debaixo da sua observação. E desse ponto de vista, a vida inteira e toda a história podem ter um significado e uma finalidade que não podemos compreender. Esse significado, essa finalidade, é o super-homem. Tudo mais existe para o único propósito de que das massas da humanidade que rasteja na Terra possa, de tempos em tempos, emergir e se levantar o super-homem, e dessa forma se afastar das massas e se tornar inacessível e invisível a elas. O ponto de vista comum sobre a vida não encontra nenhum objetivo nela, ou vê esse objetivo na evolução das massas. Mas essa evolução é uma ideia fantástica e ilógica, como seria, por exemplo, a ideia de uma evolução idêntica de todas as células de uma árvore ou de todas as células de um organismo. Não nos damos conta de que a ideia da evolução das massas equivale a esperar que todas as células de uma árvore, isto é, as células das raízes, do tronco, da médula e das folhas, se transformem em células de flores e frutos, isto é, equivale a esperar que toda árvore se transforme em flores e frutos. A evolução, que é geralmente considerada como a evolução das massas, não pode jamais ser, na realidade, outra coisa que a evolução de poucos. E na humanidade, essa evolução só pode ser consciente. Só a degeneração é que pode se realizar inconscientemente nos homens. A natureza não assegurou de nenhum modo o super-homem. Ela conserva dentro de si todas as possibilidades, inclusive as mais sinistras. O homem não pode ser elevado a super-homem como uma recompensa, nem por haver prestado durante muito tempo seus serviços como homem, nem por ter mantido uma conduta irrepreensível, nem por seus sofrimentos, quer tenham sido acidentais ou criados involuntariamente por ele mesmo, por sua própria estupidez ou inadaptabilidade à vida, quer os tenha padecido intencionalmente, visando a recompensa que espera obter. Nada conduz ao super-homem, exceto a compreensão da ideia do super-homem, e é justamente essa compreensão que está se tornando cada vez mais rara. Pela sua inevitabilidade, a ideia do super-homem não é absolutamente clara.
Os perfis psicológicos do super-homem escapam ao homem como uma sombra. Os homens criam o super-homem de acordo com a sua própria imagem e semelhança, dotando-o das suas qualidades, gostos e defeitos, de uma forma exagerada. Atribuem-se ao super-homem características e qualidades que nunca podem pertencer a ele, características que são inteiramente contraditórias e incompatíveis, que se despojam umas às outras de qualquer valor e as destroem reciprocamente. Chega-se geralmente à ideia do super-homem por um caminho equivocado, ou ela é considerada de modo simples demais, puramente num único plano, ou de modo demasiado fantástico, sem qualquer relação com a realidade. O resultado é que a ideia é distorcida e a maneira de os homens tratá-la se torna cada vez mais equivocada. Para encontrar um modo correto de chegar a essa ideia, devemos, antes de tudo, estabelecer para nós mesmos uma imagem harmoniosa do super-homem. A incerteza, a indefinição e o caráter difuso não são, de forma alguma, atributos necessários da imagem do super-homem. Podemos saber mais a respeito dele do que pensamos, se simplesmente quisermos e soubermos por onde começar. Temos linhas de pensamento perfeitamente claras e definidas para raciocinar sobre o super-homem e noções perfeitamente definidas, algumas ligadas à ideia do super-homem e outras opostas a ela. Tudo de que se precisa é evitar confundi-las. Se fazemos isso, a compreensão do super-homem, a criação de uma ideia harmoniosa dele, deixará de ser o sonho inatingível que às vezes consideramos. O crescimento interior do homem segue caminhos bem definidos. É necessário determinar e compreender esses caminhos. De outro modo, quando a ideia do super-homem já é aceita de uma ou outra maneira, mas não está ligada vitalmente à vida do homem, ela assume formas estranhas, por vezes grotescas e monstruosas. As pessoas que pensam ingenuamente imaginam o super-homem como uma espécie de homem exagerado, em quem tanto os aspectos positivos como os negativos da natureza humana se desenvolveram com igual liberdade e alcançaram os mais altos limites do seu possível desenvolvimento. No entanto, isso é exatamente o que é impossível. O mais elementar conhecimento de psicologia, se considerarmos a psicologia como uma compreensão real das leis do ser interno do homem, nos ensina que o desenvolvimento das características de um tipo só pode se realizar às custas das características de outro tipo. Há no homem muitas qualidades contraditórias que não podem, de forma alguma, se desenvolver em linhas paralelas. A imaginação dos povos primitivos concebia o super-homem como um gigante, um homem de força hérculea, de grande longevidade. Devemos reexaminar as qualidades do super-homem, isto é, as qualidades que são atribuídas a ele, e determinar se tais qualidades podem se desenvolver apenas no homem. Se as qualidades que podem existir fora do homem são atribuídas ao super-homem, torna-se evidente que essas qualidades são erroneamente relacionadas com ele. Só as qualidades que se podem desenvolver no homem podem se desenvolver no super-homem. Por exemplo, o tamanho gigantesco não pode, de modo algum, ser uma qualidade de valor absoluto para o super-homem. As árvores podem ser ainda mais altas, as casas, as torres, as montanhas podem ser maiores do que o mais alto gigante que a Terra possa comportar. Assim, a altura e o tamanho não podem servir de objetivo da evolução do super-homem. Ao lado disso, a moderna biologia sabe muito bem que o homem não pode ultrapassar certa altura. Isto é, o seu esqueleto não poderia suster um peso que ultrapassasse muito o peso do corpo humano. Tampouco, uma enorme força física apresenta valor absoluto. O homem, com as suas próprias mãos débeis, pode construir máquinas muito mais poderosas do que qualquer gigante. E para a natureza, para a Terra, o homem mais forte, até mesmo um gigante, é apenas um pigmeu.
imperceptível na sua superfície. Tampouco é a longevidade, por maior que seja, um sinal de crescimento interior. As árvores podem viver durante milhares de anos. Uma pedra pode existir por dezenas ou centenas de milhares de anos. Todas essas qualidades não têm nenhum valor no super-homem, porque podem ser encontradas fora dele. No super-homem, devem se desenvolver qualidades que não possam existir numa árvore ou numa pedra. Qualidades com as quais não possam competir nem as mais elevadas montanhas, nem os terremotos. O desenvolvimento do mundo interior, a evolução da consciência, isto é um valor absoluto, que no mundo que conhecemos só pode se desenvolver no homem, e não fora dele. A evolução da consciência, o crescimento interior do homem, é a ascensão no sentido do super-homem. Mas o crescimento interior não se realiza ao longo de uma só linha, mas de várias linhas simultaneamente. Estas devem ser estabelecidas e determinadas, porque misturadas com elas há muitos caminhos enganosos, falsos, que desviam o homem, fazem-no retroceder ou conduzem a becos sem saída. Naturalmente, é impossível dogmatizar a respeito de uma forma de desenvolvimento intelectual e emocional do super-homem. Entretanto, vários aspectos desse desenvolvimento podem ser apresentados com grande exatidão. Assim, a primeira coisa que se pode dizer é que o super-homem não pode ser pensado no plano materialista comum. Ele deve estar necessariamente em relação com algo misterioso, com algo mágico e de feitiçaria. Portanto, o interesse que se dirige ao misterioso e ao inexplicável, uma tendência ao oculto, estão inevitavelmente ligados à evolução que conduz ao super-homem. O homem de repente se dá conta de que não pode continuar a ignorar tudo que até então lhe pareceu não merecer a sua atenção. Subitamente começa a ver tudo como se fosse com novos olhos, e todas as coisas fantásticas e místicas que ontem ainda rechaçava sorrindo como superstições, adquirem inesperadamente para ele um novo e profundo significado simbólico ou real. Ele encontra novos sentidos nas coisas, descobre analogias estranhas e inesperadas. Surge nele o interesse pelo estudo das religiões, tanto antigas como novas. O seu pensamento penetra no significado íntimo das alegorias e mitos. Ele descobre um sentido estranho e profundo em coisas que antes pareciam explícitas e desinteressantes. Talvez esse interesse pelo misterioso e o miraculoso dê origem às principais senhas utilizadas para aproximar os homens que começam a descobrir o sentido oculto da vida. Mas o mesmo interesse pelo misterioso e miraculoso é útil também para testar os homens. Um homem que conservou as possibilidades de ser crédulo ou supersticioso, inevitavelmente irá contra um dos rochedos submersos de que o mar do ocultismo está cheio. Sucumbirá à sedução de alguma miragem, perderá de alguma forma ou outra a sua meta. Ao mesmo tempo, o super-homem não pode ser simplesmente um grande homem de negócios, ou um grande conquistador, ou um grande estadista, ou um grande homem de ciência. Deve ser, inevitavelmente, um mago ou um santo. As lendas heróicas russas atribuem aos seus heróis características de sabedoria mágica, isto é, de conhecimento secreto. A ideia do super-homem está diretamente relacionada com a ideia do conhecimento oculto. A espera do super-homem é a espera de alguma nova relação, de um novo conhecimento. No entanto, como dissemos antes, por vezes a espera do super-homem está ligada às teorias habituais da evolução, isto é, a ideia de uma evolução geral, e o super-homem nesse caso é considerado como um possível produto da evolução do homem. É curioso que essa teoria, parecendo muito lógica, destrói completamente a ideia do super-homem. A causa disso está, é claro, na concepção errônea da evolução em geral,
que já assinalamos anteriormente. Além disso, por alguma razão, o super-homem não pode ser encarado como um tipo zoológico superior em comparação com o homem, como um produto da lei geral da evolução. Há, nessa concepção, um erro fundamental, claramente percebido em todas as tentativas de formar uma imagem do super-homem do futuro, distante e desconhecido. A imagem parece nebulosa e difusa demais. Perde, nesse caso, todo o colorido e torna-se quase repulsiva, devido ao próprio fato de se apresentar obediente à lei e inevitável. O super-homem deve ter algo que esteja fora da lei, que viole o curso geral das coisas, algo imprevisto, que não esteja sujeito a nenhuma lei geral. Essa ideia é expressa por Nietzsche. Quero ensinar aos homens o sentido da sua existência, que é o super-homem, o relâmpago da densa nuvem que é o homem. Assim falou Zaratustra. Nietzsche compreendeu que não se pode considerar o super-homem como produto do desenvolvimento histórico que pode ser realizado no distante futuro, que ele não pode ser encarado como uma nova espécie zoológica. Não se pode considerar o relâmpago como resultado da evolução da nuvem, mas o sentimento da ilegabilidade do super-homem, a sua impossibilidade do ponto de vista comum, faz com que as pessoas lhe atribuam características que são de fato impossíveis, e de certa forma, ele é pintado como uma espécie de carro de Juggernaut, que vai esmagando as pessoas à sua passagem. A malícia, o ódio, o orgulho, a presunção, o egoísmo, a crueldade são considerados sobre-humanos, com a única condição de que alcancem os limites mais afastados possíveis e não se detenham diante de nenhum obstáculo. A liberação completa de toda restrição moral é considerada sobre-humana ou próxima do sobre-humano. Super-homem, no sentido vulgar e falsificado da palavra, significa tudo é permitido. A suposta amoralidade do super-homem está associada ao nome de Nietzsche, que, no entanto, não é culpado dessa ideia. Ao contrário, talvez ninguém jamais tenha posto na filosofia do super-homem tanto anelo de verdadeira moralidade e verdadeiro amor como Nietzsche. Ele só estava destruindo a velha e petrificada moralidade, que havia se convertido em antimoral. Rebelou-se contra a moralidade consagrada, contra as formas invariáveis que, em teoria, são obrigatórias sempre e para todos, e na prática são violadas sempre e por todos. Na verdade, talvez, eu vos tenha tirado uma centena de fórmulas e os brinquedos favoritos de vossa virtude, e agora me repreendeis, como fazem as crianças. Eles brincavam perto do mar. Veio então uma onda e levou os seus brinquedos para o fundo. E agora eles choram. E mais adiante, quando cheguei onde estavam os homens, encontrei-os descansando numa velha cegueira. Todos pensavam que sabiam há muito tempo o que era bom ou mal para os homens. Eu perturbei essa sonolência, quando ensinei que ninguém sabe ainda o que é bom e mal, a menos que seja o Criador. Em Nietzsche, o sentimento moral é o sentimento da criação, o sentimento de serviço. É, com frequência, um sentimento severo e impiedoso. Zaratustra diz: ó irmãos meus, estarei sendo cruel? Mas eu vos digo, aquilo que cai, devemos também empurrar para cima. Obviamente, essas palavras estão fadadas a ser mal compreendidas e mal interpretadas. A crueldade do super-homem de Nietzsche é considerada como a sua principal característica, como princípio que sublinha o tratamento que dá ao homem. A grande maioria dos críticos de Nietzsche não quer ver que essa crueldade do super-homem se volta contra algo interior, algo dentro dele mesmo, contra tudo o que é humano, humano demais, pequeno, vulgar, literal e inerte, que faz do homem o cadáver
que Zaratustra carregava nas costas. A incompreensão em relação a Nietzsche é um dos curiosos exemplos de uma incompreensão quase intencional. A ideia do super-homem de Nietzsche é clara e simples. É suficiente ler o princípio de Zaratustra. Grande astro, que seria da tua felicidade se não tivesses aqueles a quem iluminas? Durante 10 anos vieste à minha caverna e te terias fartado da tua luz e da tua viagem, se não fosse por mim, por minha águia e minha serpente. Mas nós te esperamos todas as manhãs. Tomávamos de ti o supérfluo e te bendizíamos por isso. Vê, estou saturado da minha sabedoria, como a abelha que acumulou mel em demasia. Necessito de mãos que se estendam oferecendo-a. De bom grado, a presentearia e distribuiria. Por isso devo descer às profundezas, como fazes de noite. Bendiz, pois, o copo que está prestes a transbordar, para que fluam dele as douradas águas e levem a todas as partes o reflexo de tua glória. E mais adiante, Zaratustra desceu sozinho da montanha e ninguém o encontrou. Quando, no entanto, entrou na floresta, subitamente apresentou-se diante dele um velho, e o velho homem falou assim a Zaratustra: Esse viajante não me é estranho. Faz muitos anos passou por aqui. Se chamava Zaratustra, mas está mudado. Naquele tempo, carregavas as tuas cinzas para as montanhas. Queres agora levar o teu fogo para os vales? Não temeis o castigo imposto aos incendiários? Sim, reconheci Zaratustra. Puro é o seu olhar e a sua boca não oculta nenhum asco. Zaratustra respondeu: Amo os homens. E depois disso, as ideias de Nietzsche foram tidas como uma das causas do militarismo e do exacerbado patriotismo germânico. Toda essa falta de compreensão de Nietzsche é curiosa e característica, porque só pode ser comparada à falta de compreensão de parte do próprio Nietzsche das ideias do cristianismo e dos evangelhos. Nietzsche compreendeu Cristo de acordo com Renan. Para ele, o cristianismo era a religião dos fracos e miseráveis. Rebelou-se contra o cristianismo, opôs o super-homem ao Cristo e não quis ver que lutava contra a mesma coisa que criara a ele e as suas ideias. A característica fundamental do super-homem é o poder. A ideia de poder se relaciona com muita frequência com a ideia de demonismo, e então aparece o homem demoníaco. Muitos se entusiasmaram com a ideia do demonismo, mas apesar disso, ela é absolutamente falsa e, na sua essência, não é de categoria muito elevada. Na realidade, o belo demonismo que conhecemos é uma das pseudo-ideias pelas quais vivem as pessoas. Não conhecemos nem queremos conhecer o verdadeiro demonismo tal como deve ser, segundo o correto significado da ideia. Todo mal é muito pequeno e muito vulgar. Não pode haver nenhum mal que seja forte e grande. O mal consiste sempre em transformar algo que é grande em algo pequeno. Mas, como podem os homens conformar-se com essa ideia? Eles devem necessariamente ter um grande mal. O mal é uma das ideias que existem nas mentes dos homens, numa forma falsificada, na forma das suas próprias pseudo-imagens. Toda a nossa vida está rodeada por essas pseudo-imagens. Temos um pseudo-Cristo, uma pseudo-religião, uma pseudo-civilização, pseudociências e etc. Falando de modo geral, pode haver, no entanto, duas espécies de falsificações. Uma, a mais comum, na qual se dá um substituto em lugar da coisa real. Em vez de pão, uma pedra, e em vez de peixe, uma serpente. A outra um pouco menos complexa, na qual uma verdade fundamental
é transformada em uma mentira exaltada. Isso acontece quando uma ideia ou fenômeno constante e comum na nossa vida, e pequeno e insignificante em sua natureza, é pintado por cima e decorado com tal zelo, que finalmente as pessoas começam a ver nele uma certa beleza perturbadora e alguns aspectos que induzem à imitação. Um demônio triste, espírito exilado, de grande beleza, é criado por meio dessa falsificação da clara e simples ideia do diabo.